Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Êxtase, de Katherine Mansfield. A autora neozelandesa mais conhecida no mundo em uma história de amor pela vida e pelo outro. E uma história um pouco diferente para o Dia dos Namorados. E eu quero fazer um desafio para você, se você consegue encontrar todas as metáforas que esse texto tem incluídas aí nessa narrativa. E no final a gente vai falar também sobre as metáforas que a gente encontrou. Isso mesmo, esse texto tem muitas camadas. Boa leitura! Êxtase, de Katherine Mansfield. Tradução, Mônica Maia. Embora tivesse 30 anos, Berta Young ainda passava por momentos como aquele, quando queria correr em vez de andar, dar passos de dança subindo e descendo da calçada, brincar de rolar um aro, jogar algo para cima e apanhar no ar, ou ficar parada e apenas rir à toa. Simplesmente rir à toa. O que fazer se você tem 30 anos e ao dobrar a esquina da própria rua, de repente, é tomada por uma sensação de êxtase absoluto? Como se tivesse engolido um pedaço luminoso daquele sol da tarde e que ardesse em seu peito irradiando uma chuvinha de centelhas em cada partícula, até cada uma das pontas dos dedos. Não há maneira de explicar isso sem soar embriagada e confusa. Como a civilização é estúpida, por que ter um corpo se é preciso mantê-lo fechado em um estojo como um raríssimo violino? Não, isso a respeito do violino não é exatamente o que eu quero dizer. Pensou, ao correr degraus acima, tatear na bolsa em busca da chave, que ela esquecera como sempre, e chacoalhar a caixa de correio. Não é bem isso porque... Obrigada, Mary. Ela entrou no vestíbulo. A babá já voltou? Sim, madame. E as frutas chegaram? Sim, madame, chegaram. Pode trazer as frutas para a sala de jantar? Vou fazer um arranjo antes de subir. A sala de jantar estava escura e bem fria. Ainda assim, Berta tirou o casaco, não podia suportar aquele aperto nem mais um instante, e o ar frio envolveu seus braços. Mas em seu coração ainda permanecia aquele local luminoso e brilhante, aquela chuva de pequenas centelhas espalhando-se. Era quase insuportável. Ela quase não ousava respirar por medo de intensificá-la. Contudo, respirava profundamente. Quase não ousou olhar para o espelho frio, mas olhou. E o espelho lhe devolveu uma mulher radiante, sorrindo, com lábios trêmulos, com grandes olhos escuros e um ar de escuta, de espera por algo divino. E ela sabia que algo aconteceria, inevitavelmente. Mary trouxe as frutas em uma bandeja, uma tigela de vidro e um prato azul, muito bonito, com um brilho estranho, como se tivesse sido mergulhado em leite. Posso acender a luz, madame? Não, obrigada. Estou enxergando muito bem. Havia tangerinas e maçãs com manchas rosadas, algumas peras amarelas, macias como seda, algumas uvas verdes cobertas por um brilho prateado, e um cacho grande de uvas púrpuras. Estas ela comprara para que combinassem com o tom do novo tapete da sala de jantar. Sim, isso parecia muito improvável e absurdo, mas foi exatamente por isso que as comprara. Na loja, ela havia pensado: preciso ter algumas em tom púrpura para que a mesa combine com o tapete. E isso parecera fazer sentido naquele momento. Quando terminou de fazer 2 pirâmides com aquelas formas arredondadas e brilhantes, ela se afastou da mesa para avaliar o efeito, e realmente era muito interessante. Como a mesa escura parecia se dissolver na penumbra,
O prato de vidro e a tigela azul pareciam flutuar. Era tão incrivelmente bonito, de acordo com seu humor daquele momento, claro. E ela começou a rir. Não, estou ficando histérica. Pegou a bolsa e o casaco e correu pelas escadas acima até o quarto do bebê. A babá estava sentada em uma mesa baixa dando jantar à pequena B após o banho. O bebê usava uma camisola de flanela branca e um casaquinho de lã azul. O cabelo fino e escuro estava penteado, preso em um rabinho engraçado. Ao ver a mãe, ela olhou para cima e começou a pular. Agora, minha linda, coma tudo e seja uma boa menina, disse a babá, movendo os lábios de um jeito que Berta conhecia, e aquilo significava que, mais uma vez, ela viera ao quarto do bebê no momento errado. Ela se comportou bem, babá? Ela foi um docinho a tarde inteira, murmurou a babá. Fomos ao parque, e quando a tirei do carrinho, um cachorro grande apareceu e colocou a cabeça no meu joelho. Ela agarrou a orelha dele e puxou. Ah, devia ter visto. Berta quis perguntar se não era muito perigoso deixá-la agarrar a orelha de um cachorro desconhecido, mas não ousou. Ela se levantou olhando para as duas, com as mãos caídas ao lado do corpo, com a garotinha pobre diante da garotinha rica com a boneca. A menina a olhou outra vez, fitou-a, e então sorriu de um modo tão encantador que Berta não conseguiu evitar pedir: Ah, babá, me deixe terminar de dar o jantar dela enquanto você arruma as coisas do banho. Bem, madame, não se deve trocar a pessoa que cuida dela quando está comendo, disse a babá, ainda falando baixo. Isso a deixa agitada, é bem capaz de perturbar o bebê. Como isso era absurdo! Por que então ter um bebê se ele deve ser mantido não em um estojo como um violino raro, raríssimo, e sim no colo de outra mulher? Ah, eu preciso, disse ela. Muito ofendida, a babá lhe entregou o bebê. Não a deixe agitada depois do jantar. A senhora sabe que a agita, madame, e depois ela me dá tanto trabalho. Graças a Deus, a babá saiu do quarto com as toalhas de banho. Agora eu tenho você só para mim, coisinha rica, disse Berta enquanto o bebê se recostava em seu colo. Ela comia com prazer, esticava os lábios na direção da colher e então balançava as mãozinhas. Algumas vezes não deixava a colher entrar na boca e outras, logo que Berta enchia, ela jogava tudo aos quatro ventos. Quando a sopa terminou, Berta virou-se para a lareira. Você é um amor, disse beijando seu bebê quentinho. Estou orgulhosa de você, eu adoro você, adoro. E de fato, ela adorava tanto a pequena B. Quando ela jogava o pescoço para frente, seus delicados dedinhos do pé que brilhavam translúcidos à luz das chamas da lareira, e toda aquela sensação de êxtase voltou outra vez. E outra vez ela não sabia como expressá-la, o que fazer com aquilo. A senhora foi chamada ao telefone, disse a babá, retornando triunfante e tomando a sua pequena B. Ela correu para o andar de baixo. Era Harry. Ah, é você, Bear? Veja só, vou me atrasar. Vou pegar um táxi e chegar o mais rápido que puder. Mas então, sirva o jantar em 10 minutos, pode ser? Está bem? Sim, claro. Ah, Harry! Sim? O que tinha a dizer? Não tinha nada a dizer. Ela queria apenas ficar mais um momento perto dele. Não podia gritar simplesmente: Não foi um dia divino? O que é? Insistiu a vozinha do outro lado. Nada. Entendo, disse Berta. E pôs o fone no gancho, pensando em quando a civilização era mais do que estúpida. Eles tinham convidados para o jantar. Os Norman Knights, um casal perfeito. Ele estava para inaugurar um teatro e ela estava muito interessada em decoração de interiores. Um rapaz, Ed Warren, que acabara de publicar um pequeno livro de poemas e que todos convidavam para jantar. E um achado de Berta chamado Pearl Fulton.
Berta não sabia o que a senhora Fulton fazia. Elas haviam se conhecido no clube e Berta caíra de amores por ela, já que sempre caía de amores por mulheres bonitas que tinham algo estranho a respeito de si. O mais curioso era que, embora elas tivessem se encontrado várias vezes e realmente conversado, Berta não conseguia decifrá-la. Até certo ponto, a senhora Fulton era, de maneira extraordinária, incrivelmente franca, mas o ponto certo estava lá, e além disso, ela não iria. Havia algo além disso? Harry disse não. Achava-a um tanto enfadonha e fria como todas as louras, talvez com um toque de anemia no cérebro. Mas Berta não concordava com ele, ao menos ainda não. Não, a maneira que ela tem de inclinar a cabeça um pouco para o lado, sorrindo. Há algo por trás disso, Harry, e eu preciso descobrir o que é. Deve ser um bom estômago, respondeu Harry. Ele fazia questão de provocá-la com respostas do tipo: fígado insensível, minha querida, ou apenas flatulência, ou mal dos rins, e assim por diante. Por alguma razão estranha, Berta gostava e quase o admirava por isso. Ela foi para a sala de visitas e acendeu a lareira. Em seguida, pegou as almofadas que Mary arrumara com tanto cuidado, jogando-as de volta às poltronas e aos sofás, uma por uma. Isso fez toda a diferença. Imediatamente a sala se encheu de vida. Quando ia jogar a última, surpreendeu-se abraçando-a contra o corpo de uma forma apaixonada. Mas isso não extinguia o fogo em seu peito. Ah, não! Teve um efeito contrário. As janelas da sala de visitas se abriram para um balcão com vista para o jardim. E no outro lado, contra o muro, havia uma árvore alta e delgada, uma pereira na mais plana e generosa floração. Erguia-se perfeita, como se pairasse contra o céu em tom de jade. Mesmo àquela distância, Berta não pôde deixar de notar que não tinha um só botão ou pétala caídos. Embaixo, nos canteiros, as tulipas vermelhas e amarelas pareciam curvar-se na penumbra, com o peso das flores. Um gato cinzento rastejou pela relva, arrastando a barriga, e outro negro o seguiu como uma sombra. A aparição dos gatos, tão veloz e precisa, provocou em Berta um estranho calafrio. Os gatos são criaturas que dão arrepios, balbuciou. E afastando-se da janela, começou a andar de um lado para o outro. Como os junquilhos aromatizavam a sala quente? Muito forte? Ah, não! E ainda assim atirou-se numa poltrona como se estivesse recuperada e pressionou as mãos contra os olhos. Estou tão feliz, murmurou. E ela parecia ver a maravilhosa pereira dentro de suas pálpebras, com os botões completamente em flor, como um símbolo da própria vida. Sem dúvida, ela tinha tudo. Era jovem. Harry e ela estavam apaixonados como sempre e se davam maravilhosamente bem e eram mesmo bons companheiros. Tinham um bebê encantador, não precisavam se preocupar com dinheiro. A casa e o jardim os satisfaziam plenamente. E os amigos? Modernos, amigos incríveis, escritores e pintores e poetas ou pessoas interessadas em questões sociais. Exatamente o tipo de amigos que desejavam ter. E havia os livros, e havia a música. E ela encontrou uma modista maravilhosa e eles iriam para o exterior no verão e a nova cozinheira deles fazia omeletes maravilhosas. Estou sendo ridícula. Ela se sentou, mas se sentiu muito tonta, quase embriagada. Deve ter sido a primavera. Sim, foi a primavera. Agora estava tão cansada que não podia se arrastar até o andar de cima para se vestir.
Um vestido branco, um colar de contas de jade, sapatos e meias verdes. Não foi intencional. Ela pensou nessa combinação horas antes de parar diante da janela da sala de visitas. As pregas do vestido farfalhavam levemente quando ela entrou no vestíbulo e beijou a senhora Norman Knight, que tirava um casaco laranja divertidíssimo, com uma fileira de macacos pretos em torno da bainha e que subiam na frente da roupa. Por quê? Por quê? Por que a classe média é tão enfadonha, sem nenhum senso de humor? Minha querida, estou aqui somente por um acaso. Norman foi um anjo protetor, porque meus queridos macaquinhos perturbaram tanto a todos no trem, que no fim um homem simplesmente me devorou com os olhos. Não riu, não achou graça, o que eu teria adorado. Não, apenas encarou e me perturbou o tempo todo, Mas o melhor de tudo foi, disse Norman, colocando um monóculo com um aro de tartaruga no olho. Você não se importa que eu lhe conte isso, Face, não é? Na casa deles e entre os amigos se chamavam Face e Mug. O melhor de tudo foi quando ela, sentindo-se totalmente farta daquilo, virou-se para a mulher ao seu lado e disse: Você nunca viu um macaco? Ah, sim! A senhora Norman Knight também riu. Isso também não foi o máximo? E algo mais engraçado era que agora, sem o casaco, ela de fato parecia uma macaca muito inteligente, que até fizera para si mesma, com cascas de banana, aquele vestido de seda amarela. E seus brincos de âmbar pareciam 2 pequenas castanhas penduradas. Essa é uma queda trágica, disse Mug, parando diante do carrinho do bebê. Quando o carrinho entra na sala, e ele não completou o resto da citação. A campainha tocou. Era o esbelto e pálido Ed Warren, como sempre, em um estado de desespero agudo. Esta é a casa certa, não é? Suplicou ele. Ah, acho que sim, espero que sim, disse Berta alegremente. Tive uma experiência horrível com o motorista de táxi. Ele era tão sinistro. Não conseguia fazê-lo parar. Quanto mais eu batia e chamava atenção, mais rápido ele ia. E à luz da lua, essa figura bizarra com a cabeça chata curvada sobre o volantezinho. Ele deu de ombros, puxando uma imensa echarpe de seda branca. Berta notou que as meias eram brancas também. Muito charmoso. Mas que horror! Gritou ela. Sim, realmente foi, disse Ed, seguindo-a até a sala de visitas. Eu me vi levado eternamente em um táxi atemporal. Ele conhecia os Norman Knight. De fato, iria escrever uma peça para Norman Knight quando o projeto do teatro avançasse. Então, Warren, como vai a peça? Perguntou Norman Knight, deixando o monóculo cair e proporcionando ao olho a chance de respirar antes de atarrachá-lo de novo debaixo da lente. Ah, Sr. Warren, que meias engraçadas, comentou a Sra. Norman Knight. Eu estou tão contente por ter gostado delas, disse ele, olhando os próprios pés. Elas parecem ter ficado bem mais brancas desde que a lua apareceu. E virou seu rosto jovem, magro e tristonho para a Berta. Há uma lua, você sabe? Tenho certeza de que sempre há, sempre. Ela queria gritar. Realmente, ele era uma pessoa das mais atraentes. Mas Face também era, agachada diante do fogo com suas pregas de casca de banana, e também Mug, fumando um cigarro e dizendo enquanto batia a cinza: Por que o noivo deve se atrasar? Ora, aí está ele. A porta da frente se abriu e se fechou. Olá a todos, desço em 5 minutos, gritou Harry. Eles ouviram-no subir das escadas. Berta não podia deixar de sorrir. Ela sabia como ele adorava agir sob forte tensão. Afinal, qual é a importância de mais 5 minutos? Mas ele fingiria para si mesmo que importavam além da conta. E então faria questão de chegar à sala extravagantemente calmo e controlado. Harry tinha tanto gosto pela vida. Ah, como ela apreciava isso nele! E sua paixão pela luta
por encarar tudo que surgia contra si como mais um teste de poder e coragem, isso ela também entendia. Mesmo quando, ocasionalmente, podia lhe fazer parecer um pouco ridículo àqueles que não conheciam bem. Mas havia momentos nos quais ele se atirava numa batalha onde não havia batalha. Ela conversava e ria, e antes de sua chegada, justamente como imaginara, até esquecera que Pearl Fulton não havia aparecido. Será que a senhora Fulton se esqueceu? Acho que sim, disse Harry. Ela tem telefone? Ah, agora vem um táxi. E Berta sorriu com aquele ar de propriedade que sempre assumia quando suas descobertas femininas eram recentes e misteriosas. Ela vive em táxis. Vai engordar se continuar assim, disse Harry friamente, tocando o sino para o jantar. Uma perigosa ameaça para as mulheres louras. Harry, não! Advertiu Berta, rindo para ele. Outro momento passou enquanto esperavam, rindo e falando, esbanjando o tempo à toa sem perceber. E então a senhora Fulton chegou, toda de prateado, com uma fita cor de prata prendendo o cabelo louro muito claro, e entrou sorrindo, com a cabeça um pouco inclinada para o lado. Estou atrasada? Não, de maneira alguma, disse Berta. Entre. Berta pegou pelo braço e seguiram para a sala de jantar. O que havia no toque daquele braço frio que podia atiçar e começar a arder aquela chama do êxtase com a qual Berta não sabia lidar? A senhora Fulton não olhou para ela, mas raramente olhava para as pessoas diretamente. As pálpebras pesadas cobriam parte dos olhos e um meio sorriso estranho ia e vinha dos lábios, como se vivesse mais de ouvir do que de ver. Mas, de repente, Berta entendeu, como se o olhar mais longo e íntimo tivesse acontecido entre as duas, como se tivessem dito uma para a outra: "Você também?" Que Pearl Fulton, mexendo a bela sopa vermelha no prato cinza, estava sentindo exatamente o que ela sentia. E os outros? Face, Mug, Ed e Harry, suas colheres levantavam e abaixavam, guardanapos passados ligeiramente nos lábios, pão esmigalhado, tilintar de garfos e copos e conversas. Eu a encontrei no Alpha Show, criaturinha esquisitíssima. Não só tinha cortado o cabelo, mas parecia ter tirado um bom pedaço das pernas e dos braços e do pescoço e do pobre narizinho também. Ela não é muito Leah Marcotte, o que escreveu Love in Falls Teeth? Ele quer escrever uma peça para mim, um ato, um homem. Decide se matar, dá todas as razões por que deve fazer isso e por que não deve. E assim que ele muda de opinião, tanto para fazer ou deixar de fazer, cai o pano. Não é má ideia. Como vai chamar isso? Problema de estômago? Acho que já vi a mesma ideia em uma revista francesa bem desconhecida na Inglaterra. Não, eles não tinham a mesma sensação. Eles eram uns queridos. E ela adorava tê-los ali à sua mesa e oferecer comida e vinhos deliciosos. Para dizer a verdade, desejava lhes dizer como eram encantadores e que grupo decorativo compunham, como pareciam estimular uns aos outros e como lhe faziam lembrar uma peça de Chekhov. Harry estava se deleitando com o jantar. Era parte não exatamente da sua natureza e certamente não de sua pose. Seu disso ou daquilo, falar sobre comida e se vangloriar da sua paixão imodesta pela carne branca da lagosta e sorvetes de pistache, verdes e frios como as pálpebras das dançarinas egípcias. Quando olhou para ela e disse: "Berta, esse soufflé está excelente", ela quase poderia chorar com um prazer infantil. Ah, por que ela sentia tanta ternura em relação ao mundo todo esta noite? Tudo estava bom e correto. Tudo o que acontecia parecia preencher novamente sua taça transbordante de êxtase. E ainda, no fundo da sua mente, estava a pereira.
Agora deveria estar prateada a luz da lua do pobre Ed, prateada como a senhora Fulton, que se sentava ali girando uma tangerina nos dedos finos, tão pálidos que pareciam emitir luz. O que ela simplesmente não podia entender, o que era fenomenal, era como fora capaz de adivinhar o estado de espírito da senhora Fulton, de maneira tão precisa e instantânea. Não duvidou de que estava certa nem por um momento, e mesmo assim, o que a faria continuar? Quase nada. Acho que isso realmente acontece muito, muito raramente entre as mulheres, nunca entre os homens, pensou Berta. Mas enquanto eu estiver fazendo café na sala de visitas, talvez ela dê um sinal. O que queria dizer com isso ela não sabia. E o que aconteceria depois daquilo ela não podia imaginar. Enquanto pensava assim, ela se viu falando e rindo. Precisava falar por causa de seu desejo de rir. Preciso rir ou vou morrer. Mas quando percebeu a maniazinha engraçada de Face enfiar algo dentro do decote, como se também mantivesse uma pequena e secreta reserva de nozes ali, Berta precisou enfiar as unhas nas palmas das mãos para não rir muito. Finalmente estava terminado e... "Venham ver minha cafeteira nova", disse Berta. "Nós só temos uma nova cafeteira de 15 em 15 dias", disse Harry. Desta vez, Face pegou o braço de Berta. A senhora Fulton inclinou a cabeça para o lado e seguiu. Na sala, o fogo havia diminuído para um vermelho bruxuleante, como um ninho de bebês de fênix, disse Face. "Não acenda a luz agora, é tão bonito." E abaixou junto ao fogo outra vez. Ela sempre sentia frio, sem seu casaquinho de flanela vermelha, pensou Berta. Naquele momento, a senhora Fulton deu o sinal. "Você tem um jardim?" disse a voz fria e sonolenta. Isso foi tão primoroso da parte dela que tudo o que Berta podia fazer era obedecer. Ela atravessou a sala, puxou as cortinas e abriu as janelas compridas. "Aí está", disse, inspirando o ar. As duas mulheres ficaram de pé, lado a lado, olhando a esguia árvore florida. Embora estivesse parada, como a chama de uma vela, parecia alongar-se, esticar-se para cima, tremer no ar puro, ficar cada vez mais e mais alta aos olhos atentos, como se fosse tocar a borda da lua redonda e prateada. Quanto tempo elas passaram de pé ali? Como se ambas tivessem sido capturadas pelo círculo de luz extraterrena, entendendo perfeitamente uma a outra, criaturas do outro mundo, e imaginando o que fariam com todo esse tesouro extasiante que queimava dentro do peito e caía de seus cabelos e de suas mãos em flores prateadas? "Para sempre, por um momento?" E a senhora Fulton murmurou: "Sim, é exatamente isso." Ou Berta havia sonhado? Então a luz foi acesa. Face fez café e Harry disse: "Minha querida senhora Knight, não me pergunte pelo meu bebê, nunca a vejo. Não vou me interessar nem um pouco até que tenha um amante." E por um momento, Mug tirou seus olhos da estufa e então colocou o monóculo outra vez. E Ed Warren bebeu café e largou a xícara com uma expressão angustiada, como se tivesse visto e engolido uma aranha. "O que quero fazer é dar uma chance a esses jovens. Acho que Londres está fervilhando com peças de primeira que ainda não foram escritas. O que quero lhes dizer é, aí está o teatro, sigam. Minha querida, sabe que vou decorar uma sala para Jacob Nathans? Ah, estou tão tentada a fazer um desenho de uma loja de peixe frito. O espaldar das cadeiras no formato de frigideiras e lindas batatas fritas bordadas nas cortinas. O problema com nossos jovens escritores é que eles ainda são muito românticos. Não se pode embarcar num navio sem ficar enjoado e precisar de uma bacia. Então, por que eles não têm a coragem de pedir a bacia?
um poema horrível sobre uma garota que era violentada por um mendigo sem nariz no bosquezinho. A Sra. Fulton afundou na poltrona mais baixa e macia, e Harry passou os cigarros. Pela maneira como ele ficou de pé diante dela, e como balançava a caixa de prata dizendo abruptamente: egípcios? Turcos? Da Virgínia? Todos estão misturados. Berta percebeu que ela não só o entediava, ele realmente não gostava dela. E pela maneira que a Sra. Fulton disse: não, obrigada, não vou fumar, sentiu o mesmo e ficou magoada. Ah, Harry, não a odeie. Está enganado a respeito dela. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Além disso, como pode se sentir de modo tão diferente a respeito de alguém que significa tanto para mim? Vou tentar lhe dizer o que tem acontecido quando estivermos na cama esta noite. Tudo o que ela e eu temos compartilhado. E, com estas últimas palavras, algo estranho e quase horripilante passou pela mente de Berta. E esse algo cego e sorridente sussurrou: essas pessoas vão embora logo. A casa ficará silenciosa, silenciosa. As luzes vão se apagar e você e ele ficarão sozinhos no quarto escuro, a cama quente. Ela se levantou rápido da cadeira e correu ao piano. Que pena que ninguém toque, ela disse. Que pena que ninguém toque. Pela primeira vez na vida, Berta Young desejou o marido. Ah, ela o amara, é claro. Esteve apaixonada de algum modo, mas não daquela maneira. E é claro que, da mesma forma, tinha entendido que ele era diferente. Discutiram isso tantas vezes. A princípio ficou terrivelmente preocupada ao descobrir que era tão fria. Mas depois de algum tempo, isso pareceu não importar. Eram tão francos um com o outro, tão bons companheiros. Isso era o melhor de ser moderno. Mas agora, ardentemente, ardentemente, a palavra lhe doía em seu corpo ardente. Era isso que aquela sensação de êxtase lhe levava? Mas então, minha querida, disse a Sra. Norman Knight, sabemos que é uma desfeita, mas somos vítimas do tempo e do trem. Moramos em Hampstead. Foi tão bom. Acompanho vocês até o vestíbulo, disse Berta. Adorei a visita. Mas não podem perder o último trem. Isso é tão ruim, não é? Um whisky antes de ir, Knight? Convidou Harry. Não, obrigado, meu velho. Berta apertou ainda mais a mão dele, agradecida por isso. Boa noite. Adeus, gritou do degrau de cima, sentindo que esse seu eu estava livre deles para sempre. Quando voltou à sala de visitas, os outros estavam de partida. Então você pode vir no meu táxi, parte do trajeto. Eu ficaria tão agradecida por não ter de enfrentar outro motorista sozinha depois da minha terrível experiência. Você pode pegar um táxi no ponto bem no final da rua, só precisa andar mais um pouco. Que bom, vou colocar meu casaco. A Sra. Fulton foi em direção ao vestíbulo e Berta a seguiu quando Harry quase a empurrou ao passar. Vou ajudá-la. Berta sabia que ele estava arrependido da indelicadeza. Ela o deixou passar. Como ele era infantil em alguns aspectos, tão impulsivo, tão simples. E ela e Ed ficaram perto da lareira. Já viu o novo poema de Bilk chamado Table d'Hôte? Perguntou Ed gentilmente. É maravilhoso, é da última antologia, tem um exemplar, eu adoraria lhe mostrar. Começa com um verso incrivelmente bonito. Por que sempre deve ser sopa de tomate? Sim, eu conheço, disse Berta. E ela foi silenciosamente até a mesa em frente à porta da sala, e Ed deslizou silenciosamente atrás dela. Ela pegou o livrinho e lhe deu. Não emitiram ruído algum. Enquanto ele consultava o livro, ela virou a cabeça para o vestíbulo. E ela viu.
Harry com o casaco da Sra. Fulton nos braços e a Sra. Fulton com as costas voltadas para ele e a cabeça inclinada. Ele jogou o casaco de lado, colocou as mãos nos ombros dela e a puxou violentamente contra si. Os lábios dele disseram: "Eu te adoro." E a Sra. Fulton passou os dedos da cor do luar no rosto dele e deu o seu sorriso sonolento. As narinas de Harry tremeram. Tinha os lábios crispados em um horrendo sorriso quando sussurrou: "Amanhã." E com as pálpebras, a Sra. Fulton disse: "Sim." "Aqui está", disse Ed. "Por que sempre tem que ser sopa de tomate? É tão verdadeiro, não acha? Sopa de tomate é tão pavorosamente eterna." "Se preferir", disse a voz de Harry do vestíbulo muito, muito alta, "posso telefonar e pedir um táxi aqui na porta." "Ah, não é preciso", disse a Sra. Fulton, que se aproximou de Berta e lhe estendeu os dedos finos. "Adeus, muito obrigada." "Adeus", disse Berta. A Sra. Fulton segurou a mão dela por um instante a mais. "Sua pereira é linda", murmurou. E então foi embora, com Ed a seguindo como o gato negro seguindo o gato cinzento. "Vou fechar a loja", disse Harry extravagantemente calmo e contido. "Sua pereira é linda, linda, linda." Berta simplesmente correu até as amplas janelas. "Ah, o que vai acontecer agora?" gritou. Mas a pereira estava linda, repleta de flores e imóvel como sempre. E esse foi Êxtase, de Katherine Mansfield. Um pouco anticlimático, né, pro Dia dos Namorados. Talvez. Não, é um conto que leva a gente a refletir sobre o assunto. É verdade, também, verdade. Né? E tem tantas camadas. Quem sabe aí quem tá em cima do muro, né, hoje vai dar um passo a mais, sei lá, se inspirou de alguma forma, né. Eu às vezes fico inspirado, parece que um conto ou uma música e tal tem um objetivo em específico pra te inspirar. E às vezes eu fico inspirado pra fazer o contrário daquilo que tá falando. Então, a arte é sempre uma inspiração, né? Você tá dizendo que tá inspirado pra amar, então. Ah, pro Dia dos Namorados. Gostei. Aí. Por uma voz com eco. Gostei, sabia? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, um pouco mais desse conto, né? A gente tem tantas camadas ali, eu anotei várias coisas. Primeiro, a gente tem a Berta Young, né? Uma mulher de 30 anos, uma mulher jovem, cheia de vitalidade, que gosta de rir à toa, está em êxtase absoluto, como se tivesse engolido um pedaço luminoso do sol da tarde. Achei muito poético esse trecho. Eu havia esquecido até desse pedaço, bom que você lembrou aí, bem, bem intenso. Eu interpretei ela como sendo uma mulher que quer curtir a vida e quer ser feliz. Né? Sim. E é muito... É isso que ela faz. Vale falar, né, que o nome do conto em inglês, a gente, não sei se a gente vai chegar nisso depois, né, a gente vai chegar nos detalhes. Pode falar já. Mas o nome é Bliss. Quem conhece de inglês sabe que Bliss é uma palavra que... Eu não sei se êxtase, assim, é também êxtase, né, mas o Bliss é uma coisa, assim, uma daquelas palavras em inglês que não tem muita tradução, assim, né, ela é um pouco... tem o seu próprio sentido. Tipo saudade, né? Tipo saudade em português. Então, bliss, quem já ouviu uma sentença em inglês aí e conhece essa palavra, vai entender melhor o que ela tá falando. Então, o nome desse conto em inglês é Bliss, que foi traduzido como êxtase. A primeira vez que ele foi publicado, em 1918, foi como Bliss. Depois ele foi republicado como Felicidade. Pra você ver como não tem mesmo. Então, é uma palavra difícil de traduzir, mas quem fala inglês vai ficar com Bliss, que vai fazer mais sentido. É verdade. E esse bliss, né, todo esse êxtase, vamos então trabalhar com essa tradução aqui da Mônica Maia. Eu gostei muito dos jogos de palavras que essa tradutora, ela coloca em notas no final do livro algumas informações muito interessantes. A gente já vai falar delas, um jogo de palavras, mas
esse êxtase, então, primeiro ela julga que ela e o marido estão extremamente apaixonados, eles têm um bebê encantador e uma casa e um jardim perfeitos, os amigos são esplêndidos, sociáveis, inteligentes e, além de tudo, tem os livros, as músicas, a moda, a culinária, né? A cozinheira cozinha bem. Tudo muito perfeito Tudo na perfeito. vida deles. Tudo perfeito. Mas aí a gente tem, então, essas camadas de relacionamento social, porque esse texto, não só esse texto, como a característica literária da Katherine Mansfield, de modo geral, é fazer um texto duplo, né? É o texto que ela escreve e o texto que ela sugere. É bem legal isso, alguns críticos falam, ela utiliza de uma técnica impressionista. E nesse texto nós percebemos muito isso. Ela, inclusive por isso, foi uma contista destacada no modernismo inglês, né? Mas ela é neozelandesa, então... Finalizando aqui falar do conto, a gente fala um pouco mais sobre essa trajetória dela. Ela é cheio de pequenas dicas e simbolismos e muitas metáforas, como a gente falou no começo. Vamos tentar passar por algumas metáforas importantes do conto, que é muito interessante também para fazer que essa comparação que às vezes fazem do texto dela com um texto cinematográfico, assim, seja válido, né? Porque essas metáforas, muitas são usadas de forma sutil no cinema também. Se você quer, né, expressar um personagem ali de tal forma, você usa as cores da roupa dele, né, para expressar. Então, vermelho para, né, dar essa sensação de perigo, enfim. Eles comeram a sopa vermelha e teve a citação da sopa de tomate também no final, né? Isso, teve muito vermelho. Teve os gatos passando, né? Lá logo no começo, quando ainda tudo tava tudo bonito, né? Teve parece que a primeira coisa, se eu não me engano, foi a primeira coisa assim que causou certa estranheza nela, né? Sim. Foi os gatos passando, um gato cinza, prateado, né? Na verdade, igual o vestido da mulher, que o nome dela é Futon, né? Pearl Futon. Igual o vestido dela que chega depois e o outro gato indo atrás, né? Então tem tudo a ver, assim, ela passando de vestido e o marido indo atrás dela, que fez essa metáfora. Porque a gente fica assim com esse plot twist do final do conto, que é essa traição, né? Essa traição que ela descobre ali nesse momento da saída dos convidados. Então ela cria esse encontro social, né, esse jantar na casa da Berta Young, que está sendo anfitriã ali, e tem uma coisa bem legal. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta, Lucas. Esse conto te lembrou algum filme? Sim, me lembrou o filme Brief Encounters, que é um filme dos anos 40, e ele tem essa pegada assim desse romance às escondidas, igual a Katherine Mansfield traz aqui. E é muito bacana, assim, para fazer de novo essa comparação cinematográfica, porque realmente tem muita coisa que parece que vinha do cinema, né? Mas como ela é uma autora, acho que não é da época do cinema, né? O cinema ainda estava dando seus primeiros passinhos. Eu acho que veio muito do teatro essa inspiração. Até que você imagina, assim, que esse conto funcionaria muito bem como uma peça de teatro, né? A gente vê muitas peças de teatro que vão mais para esse lado, assim. E todas as descrições que ela dá suportam isso, né? Legal, até porque um dos convidados trabalha com teatro, tá construindo um teatro. Fala, né? do teatro. Inclusive, é outra metáfora aí, já vamos dar o gancho, né? A metáfora da peça de teatro que ele fala que quer fazer e tudo mais, tem tudo a ver com o que vai acontecer depois, mas como você não sabe ainda ao certo o que vai acontecer, né? A gente sabe que literatura pode ser bem surpreendente, pode acontecer o contrário do que você estava imaginando, etc. Aquelas coisas vão tudo indo pro tua bagagem ali de leitor, né? Você vai parece que você vai pegando no caminho algumas coisas e colocando na mochila para tentar desvendar o que vai acontecer. E a peça de teatro é uma delas, a peça que ele descreve ali. É uma peça que tem tudo a ver com a história que vai se desenrolar, né? E ele lê um trecho justamente quando ela vê o marido beijando a outra, né? Insinuando com a outra. Esse é do poeta. Ele lê o livro do poeta. O poeta lá, que também é dos tomates da sopa de tomate. Mas eu te perguntei se lembrava algum filme, porque me lembrou o livro, me lembrou, na verdade, 2 produções escritas da Virginia Woolf, que a Virginia Woolf, ela declaradamente falou que invejava o
texto de Katherine Mansfield e ela fez uma encomenda para Katherine. Elas eram contemporâneas, né? A Virginia nasceu em 1881 e a Katherine em 1888. Então a Katherine ela é 7 anos mais nova que a Virginia, porém ela morreu bem antes, ela morreu em 1923. Sim, né? sim. E a Katherine Mansfield, ela coloca assim, ó, que a Bertha Young pediu para Mary trazer as frutas porque ela queria fazer o arranjo da mesa e ela queria fazer um arranjo que combinasse com o tapete. Né? Ali a gente já tem essa ideia do... Me deu uma... Eu tô perdido. Ainda não pegou, deixa eu terminar peguei. meu raciocínio. Ela queria fazer o arranjo da mesa. Muito bem, Bliss saiu em 1918. Em 1923, a Virginia Woolf publicou Miss Dalloway. E a Miss Dalloway começa com... a Miss Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores para a festa que ia ter naquela noite. Então o livro inteiro se passa... num único dia da cabeça, que inclusive é nesse mês de junho, 23 de junho, é o dia que se passa no livro, né? O livro inteiro, o romance todo. E a Virginia Woolf também fez um conto anteriormente, que é Miss Dalloway in Bond Street. Eu estudei esse conto no mestrado, e daí lá ela fez uma adaptação. Clarissa, né, Miss Dalloway, disse que ela mesma iria comprar as luvas. Então é muito legal porque tem essa característica que se repete no personagem. Eu suponho que seja uma homenagem a Katherine Mansfield, que ela gostava tanto. Com certeza, e pega, como a gente vê muitos, né? A gente não pode tentar... Tem gente que acha que nada vem de novo, né? Nada é novo e tal, mas isso acontece de você se inspirar e pegar elementos de outros autores há muito tempo, né? Inclusive esse que a Virginia Woolf fez com a Katherine Mansfield é bem claro, assim, né? Sim, eu achei sensacional, porque eu já conhecia esses textos há um bom tempo, só que só agora eu li Bliss, né, o Êxtase. Fez a correlação. E daí fiz a correlação e achei, assim, essa intertextualidade, essa homenagem muito legal. Vem a segurança também do autor, né? O autor é seguro de que ele vai pegar emprestado ali essas coisas, mas ele é seguro de que o texto dele é muito forte, né? Então que não precisa se preocupar em, vamos chamar de plágio, né? Não. O clima, assim, é muito parecido, por isso que eu quis citar aqui no nosso comentário. Vamos falar dos jogos de palavras do final? Sim. Pure, né? A gente tem então essa pereira, né? Pure, pear, pure, que é o nome da mulher. Tem né? muito... Pérola, digamos assim, o par e... Pear é pera em inglês, né? Então, pear e o pearl, que é de pérolas, né? Então é tudo muito parecido. E tem também pear, né? O per de pera lembra pear, né? Que lembra o par em si. E daí a gente tem a brincadeira da árvore, né? Que é a pereira, que é tree. E a gente tem o número 3, tree. Que daí eles formam um triângulo amoroso. Então a tradutora fez questão de colocar tudo isso no final em nota. Eu achei sensacional. Muito interessante, né? Você é um daqueles que você tem que ler mais de uma vez, né? Nesse caso, ouvir mais de uma vez. Mas agora a gente tá te dando algumas respostas. Inclusive, a gente tava comentando, né? De chamar essa parte final aqui do leitura de ouvido de nota de rodapé. Nota de rodapé. A gente tava comentando de chamar, então vamos começar a chamar. Sim, essas Você notas tá na de sessão rodapé. roda de rodapé. Nota de rodapé. Muito bom. Então, a Katherine Mansfield, ela nasceu Kathleen Mansfield Beauchamp. Nasceu em Nova Zelândia só que logo cedo a sua família então tinha vigorosas ambições sociais. O pai dela era diretor de um banco na Nova Zelândia e em 1903 enviou ela para estudar na Inglaterra. Lá ela teve uma formação metropolitana, aprendeu música, francês, alemão e começou a esboçar os seus primeiros poemas em prosa. Depois de 3 anos ela voltou para Nova Zelândia, mas, quer saber? Não se adaptou mais à vida fora da metrópole, não conseguiu se encaixar, fez algumas... Nos dias de hoje ela ia querer voltar para Nova Zelândia, tenho certeza. É verdade, ela tá bem inseguro, né? Tá tudo o melhor lugar no mundo hoje. Não vou voltar para o paraíso, que vou ficar sei lá... Verdade. São Paulo. Então, ela ficou tentando convencer o pai a voltar para Londres para completar os estudos. E sabe o que ela estudava também bastante? Não sei. Música. E assim, a música na vida da Katherine Mansfield tem uma relação muito forte, porque ela se apaixonou perdidamente por um jovem
que tocava violino, ou seja, a gente tem a presença do violino num momento aqui desse Dois conto. momentos, na verdade, ela fala... não pode ser como um violino dentro do seu estojo, né? Eu achei linda essa metáfora. Ela volta 2 vezes nisso do violino. Eu até achei que ia recuperar alguma coisa disso, porque ela menciona, né, tantas vezes, que eu achei que ia recuperar de alguma forma depois. Pode ser que essa também era uma com certeza foi uma metáfora, né, mas... indicou alguma coisa mais específica que eu não peguei. Ou pode ser apenas uma homenagem, sim, né? Mas você percebeu? Ela jogou uma espécie de bloqueio nesse personagem, que tem um momento que ela fala, por que ninguém toca? Por que ninguém toca aqui essa noite? Ninguém sabe chegou tocar. No piano. Naquela parte do piano, eu falei, opa, agora alguém vai sentar e tocar, e eu vou escolher uma trilha bem massa que vai combinar aqui nesse lugar. E daí, ficou na vontade. Mas ninguém toca. Daí, tá bom, deixa quieto. Então, mas eu vou só finalizar essa historinha dela com esse menino, porque assim, quando eles romperam, foi muito trágico, ela é extremamente apaixonada, o nome dele era Garnet Trowell, né, então ele era um jovem, enfim, eles romperam, daí ela se casou impulsivamente com um professor de canto, chamado Baldwin, só que ela se separou dele, tipo, no dia seguinte. Mas mesmo assim ela ficou casamento de artista. Mesmo assim ela ficou meio que 9 anos com o nome dela amarrado ao dele, mesmo não durando nada o casamento. Cartório, daí já tira, né? Não, logo depois ela acabou reatando com o Garnet. Tem pessoas que se separam e deixam o mesmo nome por anos, né? É verdade. Tira esse nome, gente. Mas aqui era um problema do século mesmo, né? Era tudo mais difícil, as burocracias. Não, você quis deixar uma alfinetada. Eles acabaram voltando, ela engravidou dele. Só que daí eles brigaram de novo e o bebê acabou nascendo morto. Então ela teve essa tragédia pessoal como mulher, assim, né? De ter vivido uma gestação, ela voltou para Nova Zelândia grávida e o bebê acabou nascendo morto. Então depois disso, ela adoece muito, né? Tem um período, logo após isso, que ela viaja para a Alemanha e dali ela escreve numa pensão alemã, um texto bem conhecido dela, de 1911, e eu percebi, assim, estudando sobre ela, que cada escrito é correlacionado, de certa forma, com o relacionamento que ela cultivou na vida dela, pessoal, assim mesmo, sabe? É como se fosse um garimpo de lembranças. Sim, acho que a Virginia Woolf se inspirou na melancolia da vida real também, né? Porque as duas têm muitas coisas que acontecem, assim, melancólicas na vida. Mas a gente vem estudando muitos autores, né? E quando a gente traz a biografia deles aqui, a gente conhece sempre um pouco de um de outro, mas Sim. A gente sempre pesquisa para conhecer melhor. E a gente sempre vê que muitos têm uma vida sofrida, assim, que viveram de forma muito precária e tiveram problemas, enfim, psicológicos, problemas de relacionamento, né, muito fortes, que foram definhando. Sim. E muitos morriam cedo, né, também. E tem mais uma questão importante. Os relacionamentos da Catherine Mansfield foram bastante comprometidos pela Primeira Guerra Mundial. Então ela se mudou de lugar com o outro marido que ela teve depois, e depois separou, e houve confusão, e depois ela foi para a França e morou num lugar emprestado por um outro amigo, e assim foi. Só que daí a tuberculose avançou muito e ela acabou morrendo de tuberculose. Acho que a dica que fica: escritores, sejam mais felizes hoje em dia. Ela morreu Mas era muito cedo, né? muito da época que trazia todas essas condições. Também é muito comum a gente achar autor que é reconhecido só após a morte, né? O próprio Lima Barreto, da semana passada, se tornou um grande escritor mesmo depois da morte dele. Que, enfim, é uma coisa meio triste, mas fazia parte, né, das condições sociais da época, porque também muitos desses autores eram minorias, né, eram pessoas que não se encaixavam direito na sociedade, e por isso o que eles faziam não era tão propagado assim. Bem interessante, bem colocado. Enfim, a narrativa dela ficou marcada por essa descrição tão bacana dos comportamentos e das impressões humanas, né? E foi um grande legado, realmente é a maior, uma das contistas mais destacadas do modernismo inglês. Ela se destacou muito pelas narrativas mais curtas, né, que são características dos contos. Eu gostei muito desse legal. conto. Não, foi bem legal, e achei muito também bem inglês também, né, o clima me lembrou muito
né, claro, a Virginia Woolf, mas também até o clima que traz Arthur Conan Doyle, por exemplo, e autores autores ingleses, né? Eu acho que ficou bem forte esse clima. Eu queria te perguntar se você acha que tem fluxo de consciência forte nesse texto, porque eu acho que isso a Virginia emergiu mais, só que aqui a gente já tem bases. Né? Ela deixa tudo as caras, como a gente falou, como uma peça de teatro, né? Mas tudo. Eu achei bem interessante a forma como ela coloca o pensamento da Bertha Young. Sim, você e ele ficaram sozinhos. E daí depois já fala o que a Bertha tá fazendo. Então é um misto de o que ela tá pensando com o que ela tá fazendo. Tudo é narrado, assim, ao mesmo tempo. Sim, e é muito sutil. E é algo que, assim, quem tá aprendendo a escrever qualquer coisa que seja, né? Uma história, um roteiro, enfim... de você mostrar e não falar. Então, aqui ela faz muito disso. Ela mostra pra você tudo que tá acontecendo. E ela não fala. Ela não fala que fulano é escandaloso, é dessa forma e daquela outra. Ela mostra quem ele é, né? Mostra as roupas que ele veste, o jeito que ele se comporta, pra você entender como leitor e fazer o seu próprio julgamento, que é muito, muito legal, né? Quando o texto é assim. E ela compôs uma sopa ali de personagens. Na literatura a gente tem... Só sopa, né? Não comeram. Falei, agora a sopa e o que mais vai ter? Não, ela fez café, lembra? Não, sopa e café, gente. Vamos comer algo pra Mas é bom pensar assim, na literatura... Não combina, né? Sopa e café. Na literatura a gente tem personagens rasas e personagens redondas. Então, a gente tem ali os convidados que são personagens rasas, digamos assim, mas a Bertha Young é uma personagem bem redondinha. Sim, que daí ele, com toda essa construção de personagens secundários em volta, também ajuda a formar todo o clima, né, do que tá acontecendo ali, que é muito legal. Por isso que a narrativa dela é realmente ancorada pelo comportamento. Eu gostei demais. Mas por falar em comportamento, tem novas pessoas apoiando o nosso podcast essa semana. Estamos muito legal. Já vamos falar delas. Mas antes de a gente começar a falar, eu também quero dizer que esse é o primeiro episódio do Leitura de Ouvido sendo filmado. Então a gente tem versão em vídeo do Leitura de Ouvido já no YouTube, né? Dos comentários, né? Você pode ir lá no YouTube pesquisar Leitura de Ouvido, que a gente tem o nosso canal próprio lá, que a gente está alimentando. E lá tem a versão em vídeo já, mas como uma forma só com as ondas sonoras, assim, e o conto passando com a ilustração, né? E não tinha necessariamente nós falando, assim, a nossa imagem. Então agora nossas notas de rodapé. Isso, agora a gente está incluindo no Leitura de Ouvido a versão em vídeo, que a abertura que você escuta vai ser essa parte nós aqui, na nossa sala com os nossos livros, fazendo a abertura. E daí tem o conto em si, né, que vai ter a imagem e a ilustração, e depois no final, que é aqui onde você está na roda, vai ser difícil, eu tô falando roda de rodapé, na seção nota de rodapé, que vai ser também filmado. Então estamos aqui, se você está ouvindo, você não está nos vendo, com certeza, mas se você está vendo a gente no YouTube, então a gente está aqui em vídeo também. E uma das coisas que permitiu a gente fazer isso, né, foram os nossos apoiadores, que a gente vai chegar neles agora. Temos uma apoiadora nova, né, temos gente entrando todas as semanas, a gente fica muito feliz com isso. São verdade. Eles. Então um grande abraço para nossa nova apoiadora, Lilian Reinert, Anderson Luiz Fernandes, Bibiana Dana, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Letícia Lemos Gritti, Raimundo Gambido dos Santos, Rosângela Marquese, Sérgio Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Obrigado pelo apoio de vocês. E a gente tá em vídeo, né? Vou confessar que eu tô um pouco mais nervoso do que geralmente como a gente faz. Não dá pra cortar nada, né? Nem uma gargalhada. Gente, eu tenho que me cuidar do cada gargalhada. Na próxima eu vou, sei lá, tomar algo pra relaxar assim antes. Mas fica tranquilo, teu cabelo tá bonito. Um vinho, sei lá. Vou pôr uma cadeira mais relaxante, sei lá. Vou fazer alguma coisa pra ficar mais confortável. Não, eu vou te elogiar, já que o Dia dos Namorados tá chegando. Então, feliz Dia dos Namorados. Pra você e pra todos aí que nos ouvem. Espero que você tenha um feliz Dia dos Namorados. E se você ouviu depois do Dia dos Namorados, também, né? Que o amor sempre faça parte da sua vida. Viva com amor. Com êxtase. No seu coração. Muito bliss. Muito bliss. Até a próxima semana.